quer a participação dos nossos telespectadores. Você manda mensagem lá pelo nosso WhatsApp, 991372970, contando a sua experiência sobre ciúme. Cadê no telão? O tema é: você sente ciúmes? Até que ponto sentir ciúme é possível, né? Ou a partir de quando ele gera algum conflito? Antes de mais nada, o que é ciúme, Arlete? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. O ciúme é um sentimento. Ele é inerente, todo ser humano tem. O que vai diferenciar a patologia e a normalidade é a frequência e a intensidade desse sentimento. Tem alguns estudos que apontam que a dor dos ciúmes, ela desperta a mesma dor, na mesma intensidade que uma dor física de quando você sofre um impacto. O ciúme dói? Dói. Para quem sente, ele tem a mesma proporção de uma dor física dentro do nosso córtex cerebral. Por isso que ele é tão intenso. E intenso para quem sente, porque sofre muito com isso, primeiro pelo sentimento, depois pelas ações e o reflexo dessa ação, e a pessoa que é apontada de alguma forma. Com certeza. Que é vigiada, que é a monitorada. maior vítima é quem sente, porque não sabe lidar com a situação, não sabe lidar com esse sentimento, e a sua emoção acaba fazendo com que aponte o outro como o causador. Não se percebe que ele é muito responsável pelas explosões, pelas respostas fisiológicas, pela inconstância do humor. Então, aquela situação é uma situação real ou ela é fantasiosa? Quando a gente fala de fantasia em relação aos ciúmes, ela vem de uma história de vida. De onde eu me baseio para ter essa sensação, esse sentimento? Uma impotência, uma rejeição, uma negligência, um abandono. Isso não é algo que nasce do nada. Não. Ah, vi o meu companheiro, a minha companheira mexendo no celular ali, me chamou a atenção. Ah, estou com ciúme. Isso é decorrente já de um processo bem anterior. Ele começa desde as nossas primeiras experiências afetivas. Desde quem são seus pais, se são pais muito punitivos ou negligentes. Sensação de abandono já é a primeira experiência que a criança tem, né, em relação aos pais ou ao âmbito familiar que ela convive. E aí isso vai se agravando. Então eu vou para um ciclo de amigos, de repente eu me sinto excluído, de repente eu vejo que os meus colegas são um pouco mais evoluídos que eu não desenvolvo algumas situações e isso vai agravando. Pode ocorrer também Mas nesse caso não tem um envolvimento entre ciúme e inveja, por exemplo. Não. Quando você está falando de um outro cenário na formação. Quando a gente fala de ciúmes, a gente sempre tem que colocar ciúmes / impotência ou dificuldade de olhar para mim. Quais são as minhas habilidades? O quanto eu tenho para desenvolver, o quanto eu tenho para dispor para o outro. Então, o outro sempre é uma ameaça para mim porque eu não me conheço, eu não tenho autoconhecimento, eu não desenvolvo. Eu não me questiono quais são minhas habilidades, eu simplesmente aponto a habilidade do outro, enfrento essa habilidade com uma imaturidade muito grande e gera esse sentimento, esse medo de perder alguém que eu amo para alguém que é um pouco melhor. Mas por que esse alguém é um pouco melhor? É fisiológico, foi desenvolvido? E eu? O que eu posso fazer ao longo do tempo para desenvolver o que o outro tem que eu percebo que é uma ameaça para mim? É uma batalha contra si, então. É uma guerra interna. É uma guerra interna, porque assim, o tempo todo eu estou vendo o outro como uma ameaça. E eu coloco essa culpa tanto no outro que me parece uma ameaça, quanto na pessoa que eu admiro, que eu amo, que eu tenho ali como um objeto de desejo. Então, se eu amo uma pessoa, por que o outro é tão mais ameaçador? O tempo que eu estou levando para olhar para essas qualidades do outro, o que eu estou fazendo comigo que eu não desenvolvo em mim? Por que eu observo tanto o outro e não olho para mim? Porque a gente desenvolve habilidades, a gente desenvolve a sociabilidade, a gente desenvolve sentimentos, a gente se habilita a ter sentimentos mais saudáveis. A gente tem uma reportagem que nós preparamos que ela traz exatamente isso que nós estamos aqui discutindo. Você acha que o ciúme tem algum grau de aceitação? É possível aceitar? Até quando? Nós vamos compartilhar com vocês e com você também, Arlete, duas situações que foram registradas essa semana aqui no Paraná. Uma foi em Sertanópolis e outra foi em Londrina. E nas duas situações, as mulheres jogaram o carro delas em cima dos companheiros, contra os companheiros. Aí, dentro disso, a gente foi para as ruas, para ouvir a população, para ouvir as pessoas, se elas são ciumentas, né? E o que fazer, principalmente, para equilibrar esse sentimento. Esse é tema do nosso BG, que a gente mostra agora a reportagem e segue falando. Nas ruas, quando o assunto é ciúmes, as opiniões se dividem. Sou tranquilo, cuido da minha vida e deixo dos outros. Por que ciúme?
O que segura o casal, ou manter o relacionamento, é igual o cara falou, é a confiança, é a cumplicidade, entre outras coisas, né? O amor não é tudo não, filha. Você também é uma pessoa ciumenta? Um pouco. Mas aquele nível mais controlado? Mais de boa. Não sou nem um pouquinho ciumento. Por aqui nós encontramos um casal experiente, o seu Osvaldir e a dona Ivani. Pensa num homem ciumento. Eu tenho. Eu tenho ciúme da minha mulher. Por que o senhor é ciumento? Porque ele é um amor de pessoa. E aí o senhor cuida por isso? Com certeza. Com certeza. Eu não tenho ciúme, não. Eu não. É um casal diferente aqui, então. Eu não tenho ciúme dele, não. A senhora se garante. Eu garanto. Mas é claro que no caso deles, os ciúmes é bem controlado. O segredo é o seguinte. O homem contra a mulher. Respeita. Eu respeito tudo. Eu respeito, ela me respeita, beleza. Nas últimas semanas, 2 casos chamaram a atenção. Em Sertanópolis, a câmera de segurança registrou a batida, envolvendo um carro e uma moto. Na imagem, é possível ver que a motorista do carro vai para cima do casal. Os dois são arremessados. E no fim, ainda teve mais confusão. Na rua Quintino Bocaiúva, um caso parecido, mas dessa vez envolvendo 2 carros. A motorista acelera e atinge em cheio o carro da frente. Nas 2 situações, o motivo seria a briga de ex-casal. Bom, e depois de nós mostrarmos esses casos com muita repercussão, nós viemos para o Calçadão de Londrina para saber por aqui se as pessoas são ciumentas, se elas aceitam o fim de um relacionamento e querem seguir a vida. Ignorância. É que depende muito da situação, né? Aquela absurda, loucura, infantilidade, nada a ver. Largou, acabou, acabou. A vida continua para todo mundo. Eu acho que quando a pessoa tem um relacionamento, tem que entender, eu não vou morrer por causa disso, vida que segue e tocar a vida para frente. A psicóloga Arlete Motterly falou pra gente mais cedo assim, existe uma diferença entre o ciúme, o básico, aquele, né, de às vezes até instigar o relacionamento, e isso que a gente acabou de ver, que isso aqui é patológico, isso já saiu de uma esfera que a gente possa aceitar, né, Arlete? Funcional. Se torna um crime. Só que ali são situações reais. Então, pelo que deu para entender no vídeo, ela pegou esse companheiro, essa parceria com alguém. E aí a gente precisa pensar que para chegar nesse nível, ele já é eu já autorizo que essa pessoa vá me negligenciando e chegando à traição. Quando a gente fala de ciúmes e quando pensa na patologia, a gente tem que entender se o que eu estou sentindo é real ou não. Primeiro eu começo identificando se a história que eu crio dentro da minha mente, se ela tem um ciclo, se ela tem uma realidade ou ela é uma fantasia que eu vou alimentando. Então, quando a gente fala de ciúmes, a primeira questão que eu tenho que levar para reflexão é entender da onde esse sentimento veio, o que prospera nesse sentimento, o que eu faço para entender esse sentimento. Me dá exemplo prático, do dia a dia, por favor. Bem tranquilo. Eu desconfio que você está me traindo. Eu vou mexer no teu celular. Logo, eu vou encontrar algo. Não necessariamente uma prova, mas como eu estou propícia, com desejo de encontrar algo, um bom dia vira para mim vamos nos encontrar. Então, essa questão de você usar esse ciclo de seguir, cercar, vigiar a pessoa, faz uma falsa impressão de que se eu estiver te olhando, te cuidando, te vigiando o tempo todo, vai ser muito mais difícil de você me trair. A traição, ela é uma escolha, sempre foi. Quando as pessoas me perguntam dentro do consultório, por que alguém trai? É patológico, é uma doença, é genético? É escolha. Eu escolho, eu desejo trair. Independente do motivo que está por trás. Porque quem trai, às vezes, acha que é um motivo, às vezes não existe esse real motivo. Existe um desejo, uma escolha. Então, quando eu estou propícia a descobrir uma traição, nesse caso, dos ciúmes, né, envolvida pelos ciúmes, eu vou encontrar qualquer coisa que forme um gatilho. O que é um gatilho? Eu acabo confirmando uma crença que eu já criei na minha cabeça. E isso é muito relativo, muito aliado à falta de autoconhecimento. O que está me incomodando tanto nessa relação? Se essa relação está tão instável, se eu tenho tanto medo da traição, o que me faz ficar nessa relação? Eu estou disfuncional? O meu parceiro está disfuncional? Quando você perguntou para mim quem sofre mais, se é quem sente ou quem, né, é a vítima,
Eu sempre acho que é muito importante você olhar para a tua parceria e pedir ajuda. Primeiro você pede ajuda. Estou com um sentimento que eu não estou sabendo lidar, tenho algumas sensações que me incomodam, me afetam, estão prejudicando a minha funcionalidade. Você pode me ajudar? Mas nem por isso você vai colocar responsabilidade nessa pessoa, nessa parceria, nessa pessoa. Essa responsabilidade é tua, ela pode te ajudar, te receber na tua dor, mas ela pode se colocar como coadjuvante, o processo é teu. Buscar terapia, buscar evolução, buscar autoconhecimento, mas na maioria das vezes as pessoas delegam isso para o outro. Você me faz ter ciúmes. Terceirizam a responsabilidade, né? É muito mais fácil você jogar para o outro. Eu quero aproveitar essa sua fala aí, porque a gente tem muitos quadros em que o ciúme, ele vem sendo um álibi para ações muito violentas. A gente tem casos de feminicídio, infelizmente, abrindo 4 com casos absurdos de feminicídio espalhados por todo o país. Nesse caso, quando é preciso ficar atento a esse comportamento de ciúme para que a gente não tenha cenas tão agressivas, tão violentas como essas que nós estamos tendo aí diariamente. Cerca de 4 mulheres são mortas por dia no Brasil e muitas vezes o agressor, ele usa o ciúme como álibi. Como justificativa. Como justificativa. Dentro da psicologia a gente usa um nome, síndrome de Otelo. Porque Otelo sofreu essa traição e justificou toda a fúria pelo motivo da traição. Quando a gente vê os comportamentos avançando, num primeiro momento a gente tenta se enganar. Mas é porque me ama, porque gosta. Ou o próprio agressor, né? Eu faço isso em nome do amor, porque gosto, porque cuido, porque preservo. E alguém permite. Alguém permite, a permissividade aumenta e a toxicidade vai aumentando na frequência também. Quando uma pessoa quando ela percebe que o casamento, a relação está sendo muito contaminada por conta dos ciúmes, ela tenta rever, tenta dar um gás, tenta ainda dar uma segunda chance, uma terceira chance. E não se olha, não se percebe como corresponsável também. A gente tem algumas imagens aí do comportamento diário, né? E muitas vezes nós precisamos pensar numa escala onde para muitos o ciúme até está ligado ao romantismo. É uma prova de carinho, uma prova de cuidado com você. Mas isso pode se tornando assim, comportamentos bem corriqueiros. Sim. Como a gente acabou de falar, que pode terminar na morte, pode terminar numa agressão, como a gente mostrou nos casos que aconteceram em Sertanópolis e também em Londrina. Não dá para romantizar. Não. Agressão sempre é agressão. O apertar o braço, o pedir para trocar de roupa, o proibir algo. Quando a pessoa tem muitos ciúmes, uma das primeiras questões, ela deixa de fazer algo para que o parceiro, a parceria não faça. Então, por exemplo, eu não saio com as minhas amigas, porque eu não quero que você saia com os seus amigos, por medo do risco da traição. Então, eu vou me anulando e vou deixando. Tudo que eu torno disfuncional na minha relação um tempero, é uma medida para eu começar a perceber que algo está me dominando além. Se eu perguntar para você, dentro da tua relação, qual é o sentimento que tem maior fluidez, tem maior importância, qual é o maior impacto, e você falar para mim os ciúmes, significa que a tua relação está tóxica e não tá funcional. A gente pediu participação dos nossos telespectadores, o povo está mandando mensagem lá e se não quiser se identificar, não é necessário. O importante é que vocês participem, aproveitem essa oportunidade para tirar dúvidas. Boa tarde, meu esposo é mega ciumento de tudo, especialmente de mim, que sou a esposa há 25 anos. Chegou a dizer que ele é doente de ciúmes, mas ele não aceita se tratar. Isso desgasta muito o relacionamento, é mais um desabafo. E a permissividade que a gente acabou de colocar agora. Então, a gente vê um casamento de 25 anos, a gente tem que pensar também qual é a faixa etária desse casal, qual é a cultura desse casal e a permissividade dela. Chega a ser patológica, ela percebe, identifica, ela percebe que causa sofrimento, ele não aceita ajuda e ela continua na relação. O que ela está fazendo nessa relação? Não estou instigando a separação, mas aí existe uma terapia de casal, que a gente pode trabalhar, ver a funcionalidade dessa relação. O que desperta tanta insegurança nesse marido? O que ela pode fazer para ajudá-lo? A terapia de casal é uma boa saída, é uma boa estratégia. O problema é que as pessoas elas não levam em consideração, já é difícil para alguns núcleos, alguns grupos, entenderem que a terapia não vem tratar de doidos, de loucos, né? Criando um estereótipo.
de doença mental. Sim. Ele vem para colocar as coisas em ordem. É o que nós estamos tentando fazer aqui de forma muito superficial, conversando com a Arlete nesse sentido do ciúme. Imagine uma terapia de casal, onde você tem que mobilizar duas pessoas. Se uma muitas vezes é difícil, duas então é pior ainda, né? Não é que seja difícil, mas as pessoas têm medo da exposição. Medo que até o próprio terapeuta escolha um lado. Eu sou mulher, então eu vou ficar do lado da esposa, vou ficar contra o marido. Mas isso não acontece. Não, na nossa questão, a neutralidade ela vai imperar o tempo todo. A gente vai pensar na funcionalidade da relação. O que é melhor para a relação e não para o indivíduo que está na relação. O que é melhor para o casamento, o que é melhor para a relação. Pensando o que é melhor para o todo. Perfeito. A Maria de Toledo está falando o seguinte: ô louco, Maria, o que é isso, mulher? Valdinei, você, na minha opinião, dia 27 de fevereiro, eu e o meu esposo vamos completar 25 anos de casados. É prata? É prata, né? É. Bodas de prata. Meu Deus do céu, que maravilha. Graças a Deus, ciúmes nunca foram problemas. Temos confiança um no outro. Estudo à noite e não tem problema nenhum sair sozinha. Olha que bacana esse relato da Maria. É o mundo ideal, né? É saudável. Deveria. Porque quando eu não me importo, né, não vejo uma ameaça dela ir para um ensino estrutural, eu significo que ela está indo lá para estudar, para adquirir o conhecimento. Eu confio nessa pessoa, eu já conheço essa pessoa. Então, quando as pessoas falam que tem ciúmes por insegurança, quanto tempo você precisa conviver com uma pessoa para você entender qual é o caráter dela, qual é a disponibilidade dela para a relação? Quanto tempo você precisa? Não muito. Não muito. Não muito. Basta querer, né? Tem outra participação aqui, estão me dizendo que é bem legal, a Mari do Alto Alegre. Eu mexo no telefone do meu marido toda noite. Mas o que é isso, mulher? Você tá doida? Bloqueei todos os números de amigas que ele tinha, né? Se falar que não sofro é mentira. Todos os números de amigas que ele tinha. Se falar que não sofro é mentira. É isso que você falou mais cedo. Sim. Quem sente o ciúme, ele sente muito mais, porque dói. Muito. Vamos falar um pouquinho, né, da parceria. Então, vamos usar esse exemplo. Digamos que ela pegue o telefone e encontre um novo contato de uma nova pessoa do gênero feminino. Isso vai reforçar muito. Isso. Então, ela confirma a crença dela. Aí ela pergunta: fulano, quem é essa fulana? Nossa. E ele vai falar: é a dermatologista. É uma nova colaboradora da empresa. Aí ela vai questionar e ele vai tentando trazer argumentos para justificar de quem é esse contato. Aí eu entro numa questão muito fácil, muito tranquila, porque eu trabalho muito lá dentro do consultório. A resposta é assertiva e cirúrgica. Você quer ouvir a verdade ou você quer ouvir o que você quer ouvir? Você quer que eu te arrume uma justificativa que é a que você acredita? Aquilo que você espera. Porque ela faz a pergunta: quem é essa pessoa? De quem é esse contato? De fulana. Você vai acreditar ou você quer que eu crie uma história para que você se convença? Então, tem a disponibilidade do ouvir. Ela pode ter bloqueado todos os contatos. Não significa que ele não vai conviver com outra mulher no mercado de trabalho, no mercado, na padaria, né, em vários ambientes. Na escola de um filho, geralmente é uma professora que está lá entregando a criança, pegando a criança. Então, como que ela vai conseguir bloquear o universo em volta desse marido? Não tem como? Não tem como. Porque não vai deixar de viver, de ter as relações interpessoais? Não tem. Profissionais? Não tem. Não tem como ela bloquear. A gente não consegue fazer esse alicerce nem em volta dos filhos, que são menores, que são, né, tem um impacto muito menor na sociedade. Quem dirá de uma pessoa adulta, autônoma, produtiva, social. E hoje o nosso meio social exige o quê? Disponibilidade, né? Você tem que ser assertiva, você tem que conversar, você tem que ter boas relações, você tem que saber se expor, se expressar. E isso, você não pode fazer isso com uma faca, né, apontada para a tua cabeça. Qualquer movimento em falso, isso gera um medo, um receio, uma insegurança. Eu preciso ir para o intervalo. Tem que ir para o intervalo, né? Mas tem mais participação dos telespectadores. Tem mais gente mandando mensagem aí. A Arlete pode ficar mais alguns minutos para responder a esses questionamentos. E aí nós vamos falar da tal da rede social, minha cara. Internet, celular, como está prejudicando as relações. Tudo por conta do tal do ciúme. A mulher lá do Alto Alegre bloqueou todo mundo do celular do homem. Você não fala com mais ninguém. E se for a mãe, e se for a irmã, vai desconfiar também. Não é possível. Continue participando, mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente volta. Ou faço o nosso parceiro antes? Então vamos fazer o nosso parceiro lá da Ceralê, o Jonathan.